eleições. Uma das disputas mais acirradas e observadas neste ano é a eleição para o Senado em Santa Catarina. A corrida eleitoral para o estado começou muito antes, com articulações e especulações sobre os candidatos. Entre os candidatos com maior percentual de votos nas pesquisas eleitorais está a deputada federal Carol de Tone, do Partido Liberal. E é com ela que conversaremos hoje sobre a campanha, as prioridades e os desafios dessa disputa. Deputada, muito boa tarde. Já agradeço muito pela gentileza de falar conosco aqui no Metrópolis. Olá, Neila. Olá a todos que nos acompanham. Vamos lá, vamos falar de uma disputa que está sendo observada muito de perto, não só pelos catarinenses, mas também por todo o Brasil, que é o Senado aí em Santa Catarina. E eu queria falar sobre as duas vagas pelo estado. Hoje a senhora está em terceiro lugar, de acordo com a pesquisa Quest, que foi divulgada no dia 24 de agosto. Esperidião Amin aparece em primeiro lugar, e Carlos em segundo, com 16. Ele está com Esperidião Amin com 19, Carlos com 16 e a senhora com 12%. Eu queria entender o que levaria o catarinense hoje a escolher o seu nome como a escolha da direita para Santa Catarina. Por que a escolha de Carol de Tone hoje para a direita de Santa Catarina? Então, eu tive a oportunidade, né? Estou no meu segundo mandato de deputada federal. Tive a maior eleição do último pleito, foi a mais votada aqui no meu estado. E tive a oportunidade de presidir a Comissão de Constituição e Justiça, que é a maior comissão da Câmara dos Deputados e do próprio Congresso Nacional, por ali que passam todos os projetos de lei, né, do Congresso Nacional. E ali, mesmo sendo uma deputada de oposição ao atual governo federal, nós conseguimos aprovar 1.200 matérias, dentre elas todas as mais caras para a direita nacional. Então, foi um movimento de muita estratégia, de muito trabalho aquele ano, e conseguimos demonstrar que, unidos e com estratégia, a gente consegue obter os resultados que a gente mesmo prometeu aos catarinenses de representá-los nos seus valores e princípios. Então, essa oportunidade que me foi dada por 2 vezes, e agora estou pleiteando, né, uma vaga no Senado, eu acho que demonstra que a gente tem trabalho e resultado por Santa Catarina. Mas com certeza nós temos grandes desafios pela frente. Eu acredito, né, que essa reforma tributária é um grande desafio para que a gente tenha uma reforma que realmente diminua impostos e não essa atual reforma que está aumentando. O brasileiro hoje está endividado, 80% das famílias estão endividadas. O próprio iFood falou que estão parcelando pizza em 5 vezes, ou seja, isso mostra a questão da inflação, dos juros altos. Nós temos a maior taxa nominal dos juros do mundo e isso é um resultado da política econômica feita lá em Brasília. Então, o nosso desafio é ter um governo federal, né, eleger um alinhamento que realmente corte gastos, não que gaste demasiadamente, como está acontecendo, tenha responsabilidade fiscal para que o brasileiro lá na ponta possa fazer o mercado, possa pagar as contas básicas e não como está agora, endividado e sem perspectiva de crescimento. Deputada, vou colocar o Felipe Monteiro, que é o meu parceiro aqui no Contexto Metrópolis, para participar da nossa conversa aqui. Felipe, por favor, sua pergunta para Carol de Tone. Boa tarde, deputada. Uma das críticas que se fazem exatamente às eleições para o Senado Federal em Santa Catarina, né, é a falta de aliança real entre você e o Carlos Bolsonaro, que são 2 candidatos do meu partido. Inclusive, né, há uma crítica muito aberta ao Carlos Bolsonaro por ele não estar, né, te apoiando abertamente, né? Ele faz campanha só para ele, e já você faz campanha para você e para ele, né? Então, algumas pessoas veem isso com preocupação e veem isso, inclusive, como uma tristeza, né? O Silvio Grimaldi, por exemplo, que é um dos grandes aliados seu, né, que é uma pessoa da direita, foi até criticado abertamente pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos por conta disso. Eu queria saber de você como é que você vê esse cenário, né? Como é que você vê essas críticas? Você faz campanha para o Carlos só faz campanha para ele mesmo, né? Você vê isso como um problema? Então, na verdade, eu não enxergo que isso aconteça na realidade. Nós temos percorrido várias cidades em Santa Catarina, todo o nosso material de campanha está em conjunto, tanto o Carlos, né,
produzir o material todos comigo. Então, nós fazemos agenda juntos, nós falamos um do outro nas agendas, tanto o Carlos fala de mim quanto eu falo dele. Então, eu não tenho percebido isso na realidade. Até porque esse ano nós temos 2 vagas ao Senado. Então, tanto ele quanto eu temos firmado essa parceria a pedido do presidente Bolsonaro, né? O Bolsonaro avalizou a nossa dupla e nós temos percorrido o estado, ou mesmo quando estamos fazendo agenda, ele está fazendo no Oeste, eu estou fazendo no Litoral, como aconteceu essa semana. Temos várias pessoas em comum que estão nos apoiando, que todos comentam exatamente isso. Tanto o Carlos pede apoio para mim nas visitas e tudo mais, e eu peço apoio para ele, e a gente tem construído juntos essa caminhada. Deputada, qual seria o maior risco para a sua candidatura hoje? Um adversário forte ou a ideia de que o eleitor de direita já tem um voto natural para os nomes da família Bolsonaro? Então, eu acredito que a eleição está em aberto ainda, né? A eleição, por exemplo, a TV começa hoje no nosso estado e em todo o Brasil. Então, praticamente a eleição está começando agora. Nós temos aí 39 dias, se não me engano, né, de corrida eleitoral. E agora que as pessoas, eu estou percebendo as pessoas assim não se envolverem muito na política em geral. Faço visitas, percorro as ruas aqui do meu estado e eu percebo que as pessoas não estão muito envolvidas ainda na política. E, inclusive, existem estatísticas que mostram que muitas vezes o povo brasileiro vai mesmo parar para ver quantos candidatos são, em quem vão votar nas últimas 2 semanas, às vezes até na última semana. E para senador, existem estatísticas que são 3 a 4 dias da eleição. Então, eu acho que o campo está muito aberto ainda. Nós temos debates que vamos participar aqui no nosso estado, caminhadas, eventos ao lado do nosso governador. Nosso governador, com certeza, estamos na expectativa e trabalhando que se reeleja em primeiro turno pelo grande trabalho que vem realizando. Então, as perspectivas são boas, mas é claro, temos que trabalhar, temos que ter muita humildade. Como a gente fala, né? 3 S's: suor, saliva e sola de sapato agora, para poder fazer a nossa mensagem chegar e para que o catarinense saiba que somos candidatos. Até porque, na última pesquisa, aquela que você referendou logo antes, né, foram entrevistadas 800 pessoas e dessas 800, 65% dos entrevistados não me conheciam. Então, o meu desafio é me tornar conhecida e, uma vez conhecida, a minha rejeição sendo baixa, a tendência, com certeza, é de melhor. Então, as pesquisas até agora, o que a gente fala com os técnicos, né, que cuidam de política, é que ela mede grau de conhecimento nessa fase. Grau de conhecimento dos nomes que estão na disputa. Mas agora que efetivamente vai começar a campanha e vai começar em setembro, que aí as próximas pesquisas eu acho que vão estar mais meio que medindo a intenção de voto, né? Felipe, sua pergunta, por favor. Deputada, como é que você vê, né, o não apoio direto, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro à sua candidatura? Né? E por que o PL está desunido em Santa Catarina? Eu falo isso porque a Júlia Zanata, por exemplo, que é sua colega no PL de Santa Catarina, postou uma crítica à sua pessoa que ficou partilhada pelo Eduardo Bolsonaro. Você não vê isso como um problema na sua campanha? O que você pode fazer para evitar esse tipo de questionamento? Então, a Júlia fez críticas a candidatos que estão na coligação e que muitas vezes fazem material sem a majoritária inteira. Com certeza, nós tivemos uma reunião com o governador, né, que fez toda essa composição política, e foi feito o pedido nesse sentido de imprimirem o material com a majoritária. Mas cada presidente de partido nessa reunião também pediu para que os candidatos tivessem a liberdade de fazer as suas próprias colinhas. Então, eu considero realmente, a gente está fazendo esse esforço de se aproximar de todos os partidos da coligação, pedindo apoio, que nos coloquem no material, né? Foi nesse sentido as críticas que a Júlia fez, acho que são críticas válidas, com certeza, porque se você está numa coligação, a tendência é colocar o nome da majoritária. Mas entendo que isso tudo também é uma construção política. Então, nós, por estarmos numa campanha majoritária, nós temos partidos de centro na coligação e o nosso esforço tem sido de aproximação e de trazer cada vez mais pessoas para o projeto Jorginho Melo, para o projeto 22, também no nosso estado, que já é um estado majoritariamente de direita. Então, eu entendo que se o candidato realmente ele é inteligente, ele vai colocar o Flávio, vai colocar o Jorginho, o número 22, vai colocar a Carol e Carlos, porque com certeza eu acredito que esse ano a onda
vai ser ainda maior, principalmente em Santa Catarina. Deputada, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal? Já que a direita tomou esse assunto para si, eu quero saber qual é o seu posicionamento sobre essas mudanças nos critérios de indicação para ministros do Supremo Tribunal Federal e também se a senhora defende impeachment dos ministros. Então, o meu posicionamento desde quando eu me elegi a primeira vez era de aprovarmos uma PEC que estabeleça critérios de idade mínima para ingresso, mandato para ministros, que tornemos o Supremo uma corte constitucional, ou seja, que a gente possa reduzir o número de casos que vão para o Supremo. Eu acredito que o Supremo ele tem que ser uma corte constitucional que realmente traga segurança jurídica, e que os ministros possam julgar os casos de acordo com a lei e a Constituição. Muitas vezes a gente vê casos de ativismo. Eu falo aqui, por exemplo, do caso do IOF, né? O governo queria arrecadar mais impostos, voltou aí com alíquotas fortes de IOF, nós derrubamos no Congresso, o Lula não gostou, peticionou, caiu no Alexandre de Moraes, que determinou que a decisão inteira do Congresso Nacional não valeria e valeria a decisão do Lula, e aí, durante aquele período da medida provisória, se arrecadou mais 5 bi. E a mesma coisa aconteceu com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia que precisavam daquele fôlego, né? E nós, no Congresso Nacional, ouvindo a sociedade, a gente prorrogou a isenção da desoneração da folha, mas o Lula não gostou, peticionou ao Zanin, e que é o que o ministro, por decisão monocrática, deu 60 dias para legislarmos em sentido contrário à vontade do Congresso Nacional, sob pena de, por decisão monocrática, fazê-lo. Então, esse tipo de situação que não pode acontecer, na qual o povo brasileiro, da onde emana o povo, está na Constituição, todo o poder emana do povo e será exercido por seus representantes eleitos. Nós somos eleitos e ali no Congresso nós temos todos os espectros políticos que existem na sociedade, ou seja, é realmente uma democracia que acontece ali por meio dos partidos e das várias vertentes ideológicas, e ali que tem que prevalecer a vontade do Congresso Nacional. Não um só ministro hoje derrubar uma decisão inteira do Congresso Nacional, ou seja, de toda a sociedade. Então, esses limites que a própria Constituição já impõe, é que estão sendo extrapolados. Por isso que a gente entende que o Supremo deveria fazer uma autocontenção, e em não fazendo, nós temos que sofrer os freios e contrapesos que estão na Constituição. Então, fazer uma proposta constitucional para ajustar esses excessos, eu acho necessário para a nossa democracia. Porque a gente não pode ter ministro indo num evento político, se posicionando ideologicamente, comentando a política do dia, ou se encontrando com caciques partidários, ou quando aprovamos 4 medidas para limitar os excessos na CCJ, quando eu fui presidente, por exemplo, eu não me engano, se não me engano foi o Barroso, mas um dos ministros deu uma notícia para a imprensa, uma reportagem dizendo que a partir dali iriam monitorar os deputados que votaram a favor daquela matéria. E ali eu pude entender o alcance do artigo 53 da Constituição, quando ele fala da imunidade dos parlamentares, nas suas palavras, opiniões e votos. Naquele momento eu não entendia muito bem a questão dos votos, e naquele momento eu pensei, nossa, a gente está sendo controlado por conta de uma votação que quer trazer um reequilíbrio entre os poderes. Então, isso não está certo. Então, esses excessos, nós entendemos que eles mesmos deveriam se autoconter. E em não fazendo, eu acho que cabe, sim, ao Senado, desde uma sabatina até mesmo a regulamentar isso, porque isso é o que vai trazer mais segurança jurídica para o povo brasileiro. O impeachment, a senhora é favorável? Em o ministro cometendo crime de responsabilidade, em tendo provas evidentes de que houve excessos, que houve uma atitude incompatível com o decoro, com o Código de Ética da Magistratura ou com a lei de impeachment propriamente dita, eu entendo que é passível de análise, processo, devido processo legal, tudo dentro da lei que está no país, com direito a contraditório, ampla defesa e julgamento pela casa condizente. Ou seja, eu sou a favor das atuais leis que estão aprovadas no nosso país. Felipe, por favor. Deputada, você é uma liderança política, uma liderança feminina, e você sabe como é difícil, né, mulher ter espaço de poder, né? Aí eu queria que você avaliasse o porquê que você acha que, em nível federal, o Flávio Bolsonaro tem uma dificuldade grande, né, de dialogar com as mulheres, e quando você pega as pesquisas, você vê claramente que ele pede no público feminino, né? Como é que você vê essa relação?
Eu acho que nós temos um grande desafio realmente de nos comunicarmos com as mulheres, mas eu vejo que o Flávio já está fazendo um movimento nesse sentido. Quando ontem, por exemplo, ele fez uma live com a Dani Marques, ou está trazendo a Dani Marques para a coordenação do seu grupo de política econômica, dando espaço para uma mulher que já conseguiu ser o braço direito do Paulo Guedes, que está trazendo uma proposta de uma nova economia para o nosso país, um novo plano econômico, um plano de política econômica que vai desenvolver os pequenos e médios empreendedores, que vai trazer uma autonomia financeira para as mulheres. Ela tem até um curso de pós-graduação que ela está realizando nesse sentido, e ela tem uma comunicação extremamente simples de poder resgatar o Brasil empreendedor, né? Eu vejo que a Dani, ela é um grande ativo que nós temos, né? Dentre outras tantas mulheres que estão engajadas na campanha. Inclusive, estava conversando com ela ontem de nós criarmos um movimento de uma corrente do bem das mulheres se envolverem mais na política. Eu acredito que a mulher, no geral, ela por ter outras, por uma questão natural, ela não foi... ela não participa tanto da política, mas cada vez mais mulheres estão se interessando de uma maneira natural e orgânica pela política. E a gente incentiva que as mulheres participem, sim, e nós vamos criar um movimento nesse sentido, sim. E eu acredito que o Flávio tem feito essa sinalização, colocando ela como coordenadora do setor econômico, fazendo lives. Ela está viajando o Brasil levando essa mensagem, e eu acho isso muito bacana por parte do Flávio. Deputada, falando em dinheiro, já que você citou a Daniela Marques, a reforma tributária está batendo na porta, foi o primeiro assunto que você também tocou aqui na nossa conversa. Muita gente com muito receio do ano virar, das mudanças que vão acontecer, principalmente para o setor econômico, comerciantes, pessoas que trabalham com transporte de produtos também. Lembrando que Santa Catarina é um grande setor portuário e de distribuição de carga e de produtos. O que fazer em Santa Catarina, se é possível, para tentar reduzir o impacto dessa reforma tributária que inclusive vem de uma forma que o brasileiro sequer sabe como é que isso vai atingi-lo e como tratar isso de forma prática no sistema, no dia a dia? Então, nós estamos muito preocupados com a reforma tributária desse governo, porque o próprio secretário especial da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, ele afirmou que é temerário a divulgação antecipada da alíquota oficial da CBS e das alíquotas da reforma tributária. Isso significa, antes da eleição, né? Isso nos acende um sinal de alerta muito grande, porque quando a gente fala em reforma tributária, a expectativa do cidadão é de não ter que trabalhar mais 5 meses do ano só para pagar tributo, né? O brasileiro já está sufocado. A inflação está pegando, juros mais altos do mundo. Isso é sentido pela população no dia a dia, quando vai fazer o mercado, quando vai comprar o alimento. Então, a gente tem que ter uma reforma tributária que beneficie a sociedade inteira, principalmente os 80% dos brasileiros que hoje estão endividados. Então, isso é muito sério. Só que essa atual reforma tributária, com esse atual modelo de irresponsabilidade fiscal, gastança generalizada e tentar tributar todo o ato da vida civil, como a Haddad falou que quer fazer, isso é sufocar o brasileiro que já está estrangulado hoje e não consegue nem pagar mais as contas básicas. Então, nós precisamos mudar essa reforma tributária, nós precisamos fazer, o Flávio falou que vai fazer o congelamento dela durante 1 ano para oferecer melhoras nela, para que efetivamente, fazendo uma reforma administrativa também, a gente possa realmente diminuir tributos no Brasil. Eu acredito que o cidadão hoje está preocupado com a sua qualidade de vida, com o seu custo de vida, está endividado. A gente tem que promover uma política pública efetivamente de emprego, de geração de renda, principalmente de incentivar o pequeno e médio empreendedor, que nesse cenário não é mais motivado a empreender e tomar risco no Brasil, porque o crédito está caro. As pessoas não estão mais movimentando o comércio. Eu tenho frequentado o comércio local aqui em Santa Catarina. As vendas estão diminuindo em todos os setores. Inclusive, o setor de serviço vai ser a maior alíquota de serviços, podendo chegar a 36%. Ou seja, está todo mundo temeroso dessa atual reforma tributária. E a gente não quer deixar que o povo brasileiro pague mais uma vez a conta da gastança generalizada e do descaso fiscal do atual governo. Eu vou pedir licença para o Felipe só para fazer uma pergunta para a deputada, que é o seguinte: a Carol de Tone foi uma peça importante no assunto anistia. Ela foi presidente da CCJ em um momento que a anistia seria pautada na Comissão de Constituição e Justiça, foi retirada da pauta pelo presidente da casa, que então era o Arthur Lira, e se tornou uma promessa
para que Hugo Mota fosse o candidato ou fosse eleito como presidente da Câmara dos Deputados. Hugo Mota prometeu o seguinte: olha, se eleito eu for, se eu for o presidente da Câmara, eu vou tratar da anistia aqui dentro do Congresso. Isso não aconteceu. No fim das contas, esse assunto está parado enquanto dosimetria no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber, enquanto senadora, junto com os demais senadores da direita dentro do Senado, qual o seu papel? O que a senhora vai fazer sobre esse assunto anistia? Então, eu fui a primeira pessoa a tocar no assunto no Congresso Nacional quando presidi a Comissão de Constituição e Justiça. Aí o presidente Lira tirou para criar uma comissão especial e não criou a comissão especial, ou seja, infelizmente ele não cumpriu a palavra dada ao próprio presidente Bolsonaro, né? Que me chamou e disse que seria feito dessa forma. O Hugo Mota, da mesma forma como você relatou. E aí nos apresentaram um projeto, assim, que simplesmente não corrige as distorções ocorridas com as pessoas julgadas no dia 8 de janeiro. Nós temos ali pessoas comuns que estavam com bíblias, com batons na mão, idosos que não tinham armamento suficiente para fazer um golpe de Estado. Essas pessoas não tiveram o devido processo legal, não tiveram um julgamento justo, estavam num foro que não era o foro do juiz natural. Essas pessoas são pessoas comuns, não deveriam ter sido julgadas pelo Supremo. E se o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, ele se diz vítima, né, do processo de um suposto golpe de Estado, ele não poderia jamais ser juiz desta causa. Então, as arbitrariedades, sem falar na individualização da pena, essas pessoas não tiveram causa e efeito das suas ações individuais no processo. São sentenças totalmente genéricas e sem o duplo grau de jurisdição, ou seja, sem poder rever a sentença, no direito básico de qualquer acusado. Isso aí são direitos humanos fundamentais no artigo 5º da Constituição, que essas pessoas foram privadas. Esse é o maior absurdo do judiciário brasileiro, são os casos do dia 8 de janeiro. Então, essas pessoas, primeiro, que nem deveriam estar recebendo anistia, porque elas não tiveram um processo justo. Esses processos são todos nulos de pleno direito. Eu, como advogada, falo isso, né? E cadê o pessoal dos direitos humanos que querem liberar bandidos nas cadeias, mas para essas pessoas que não cometeram crimes graves de homicídio, de terrorismo, de crimes hediondos, não mataram, não roubaram, não fizeram nada, fizeram crimes de dano, que então respondam pelo crime de dano, que a pena máxima aí é de 3, 4, 5 anos. Então, assim, essa desproporção, essa desigualdade que foi feita com essas pessoas, essa desumanidade que está sendo protagonizada pelo Supremo, mereceria anistia para pacificar o país. Mas enquanto senadora, mas não se quer pacificar o país. Qual o papel? Enquanto senadora, nós temos que aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, porque a anistia que foi aprovada lá depois do regime militar, as pessoas que assaltavam bancos, sequestravam embaixadores, mataram mais de 120 pessoas. Nós estamos falando de homicidas, de assaltantes, de terroristas da esquerda que hoje voltaram para o cenário político e foram anistiados plenamente. Esses mesmos não querem anistiar a Débora do Batom, não querem anistiar idosos. E, inclusive, Clesão morreu na cadeia por conta dessas injustiças. Então, meu papel, eventualmente como senadora, caso eleita, é anistia já, ou mesmo o perdão judicial a todas essas pessoas, porque isso é isso que vai pacificar o país. Mas o que há é uma perseguição a quem é de direita. Nós não temos mais democracia no nosso país. Nós temos hoje 30 deputados com inquéritos na Procuradoria de Defesa da Democracia, na AGU. Inclusive, nós queríamos derrubar este órgão criado quando o governo Lula assumiu por decreto. Foi criado por um órgão por decreto e é inconstitucional. Ali eles perseguem deputados por palavras. Você pega o caso do Marcel Van Hatten, por exemplo, o processo dele, ele está na tribuna, fazendo discurso. Nós somos imunes pelo que a gente fala na tribuna, mas não no Brasil de hoje. Não no sabor democracia que a gente vive hoje no nosso país. Então, a esquerda, ela não quer que a gente exista. É diferente da direita, que aceita a existência dos diferentes espectros, sabe? Então é disso que a gente está tratando, da censura. Inclusive, eu me lembro que o Flávio Dino, quando ministro da Justiça, ele falou, quer vocês queiram ou não, nós vamos aprovar a regulamentação das redes sociais. E nós não aprovamos no Congresso Nacional, porque não há apelo popular. As pessoas percebem que vão ser censuradas nas redes, que é uma plataforma neutra e que a plataforma não pode ser responsabilizada pelo que a pessoa fala. É que nem numa praça pública e dizer que o prefeito vai ser responsável pelo que as pessoas falam na praça pública. Cada pessoa tem que ser responsabilizada pela sua fala, tem que ter responsabilidade individual. Mas, no Brasil de hoje,
as plataformas, até versículo bíblico, são capazes de derrubar previamente, censura prévia, o que não deveria ser permitido num país democrático, porque está se querendo controlar o que é falado, controlar os discursos. Eu sou uma radical defensora da liberdade de expressão, quer queira, quer não, por isso que eu nunca processei ninguém por qualquer ofensa que eu tenha recebido, inclusive ameaças, nunca processei ninguém, porque eu sou uma árdua defensora da liberdade. Deputada. Mas isso não acontece no país de hoje. Então, eu realmente estou aqui por um propósito de defender um país democrático, na maior acepção do termo, e vou defender isso caso eleita senadora. Independente se eu concordo ou não com as ideias das pessoas, eu vou defender o direito de divergir sempre. É isso. Eu queria que a senhora falasse bem rapidamente, agora, num minutinho, o que o eleitor de Santa Catarina vai esperar de Carol de Tone enquanto senadora. Então, eu sou uma advogada comum que entrei para a política por não aceitar mais a política que é feita no nosso país, uma política onde temos muita corrupção, onde temos, enquanto pessoas passam necessidades, há políticos em Brasília se locupletando do dinheiro do povo. E eu entrei por acreditar que os brasileiros têm que ter liberdade para poder empreender, para poder gerar riqueza, sem que o Estado pegue boa parte dos frutos disso e não aplique corretamente. Então vamos diminuir e vamos armar liberdade para as pessoas empreenderem, viverem, pensarem, escolherem a vida, o estilo de vida que elas quiserem. Não podemos censurar as pessoas, não podemos ter censura a deputados, nós temos que ter imunidade para poder trabalhar, nós podemos ter que viver num país em que a gente realmente tenha o respeito ao povo brasileiro e suas escolhas. Nós queremos ter um país em que, por exemplo, Santa Catarina envia R$100 e volta só 10, e não temos nem uma infraestrutura decente para poder escoar a produção. O setor produtivo do meu estado, por exemplo, só quer ter uma BR duplicada. Nós não temos nem isso por parte do governo federal. Nós temos uma 282, uma BR-101, uma 170 que estão precárias e o governo federal acha que Santa Catarina, por ser um estado que faz o dever de casa, não precisa de nada. E não, nós precisamos ter o que é de justiça para com Santa Catarina, reformar o Pacto Federativo, deixar mais dinheiro nos estados e municípios, que é onde as pessoas vivem. Nós temos que ter liberdade para poder empreender e produzir sem que esse fruto caia para o Estado, sem que caia em corrupção. Temos que ter leis mais duras para com os criminosos. Enfim, temos vários temas aí que a gente tem que ajudar o cidadão de bem poder prosperar no nosso país e não ter um Estado sufocando a gente o tempo todo. Essa e outras propostas, como redução da carga tributária, reforma administrativa para enxugar a máquina, e, enfim, são tantas coisas que a gente pode fazer, inclusive trazer nomes bons ao Supremo, pessoas que cumpram a lei e a Constituição, e não pessoas que tenham viés ideológico. A Suprema Corte tem que ser pessoas que tenham notório saber jurídico, têm uma carreira respeitável e vão cumprir a Constituição e as leis. Simples assim. Então, o Senado é o grande papel de equilíbrio no nosso país e lutaremos, caso cheguemos lá, para termos decência e moralidade e transparência cada vez mais no uso do dinheiro público por parte também do governo federal, no nosso papel de fiscalizador também. Muito bem, deputada, te agradeço muito pelas respostas, pela conversa aqui com a gente, conosco e com os eleitores de Santa Catarina. Espero que chegue a todas as pessoas aí do estado catarinense. Muito obrigada e boa sorte aí na campanha. Obrigada, um grande abraço a todos, estamos juntos.